Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez neste local, onde nós estamos nos reunindo para a adoração ao Senhor e para aprender um pouquinho mais da sua bendita palavra. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é um dia como outros dias também especiais, né? De estar na presença do Senhor, poder aprender um pouquinho mais da sua palavra. Logo mais teremos aí um Junta Panelas, e você é o nosso convidado também de estar conosco, de comer com a gente, de participar também dessa comunhão, né? É muito importante a gente estar sempre se reunindo. Bom, o nosso tema anual é semear, e a gente tem tratado já sobre esse tema dentro de vários subtemas desde o início do ano. Nós falamos de vários assuntos já, como semeando a verdadeira riqueza, semeando a palavra, semeando o amor, semeando a paz, semeando o perdão, semeando a vida, semeando a justiça. O mês passado foi semeando a misericórdia e este mês semeando a união. Então já tratamos de alguns tópicos aqui também, o que é a união cristã. O Almir trouxe explicando realmente o que é essa união, que é a união de propósito, tendo o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo amor. Também foi falado qual é o propósito dessa união, de chegar à unidade, entendendo que Deus é uno, e Ele promove essa união em vários sentidos, e que a gente atinja essa união. Então, esse texto de Efésios capítulo 4, ele mostra ali que existe um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, o propósito é atingir essa unidade. O Nil trouxe muito bem sobre esse tema também. Semana passada, o Veiga falou como judeu e gentil foram unidos. Dois povos, né, duas raças, duas nações, em termos, né, porque a nação gentílica é muito maior, vamos dizer assim, mas como unir dois povos, duas nações? Como unir pessoas diferentes, de lugares diferentes, um povo como judeu, que é totalmente separado em vários sentidos. Desde o início, eles abraçaram essa questão de Deus ter separado eles para trazer a mensagem, né, a profecia, e ser um canal para que Cristo viesse também. Então, de uma certa forma, eles acabaram se achando, né? E vivendo uma separação que não precisava acontecer. E eles se separaram tanto que eles rejeitaram o povo judeu, o povo gentil. E aí Deus, então, através do sangue de Jesus, une gentil e judeu, formando a igreja. Interessante isso, né? Então não há por que criar barreiras, não há por que criar esse muro de separação. Nós, como gentios, igreja, porque aqui não tem judeu, né? Se tivesse também fazia parte da igreja, porque judeu e gentil unidos no mesmo corpo. Mas somos igreja do Senhor. Então, como igreja, nós podemos viver unidos. De que forma? Como que foram unidos? Respondam. Não tiveram na aula semana passada? Pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos une. Amém? Amém. Isso é bom, isso é maravilhoso. Então, a gente não precisa criar problemas em relação a isso. E hoje nós vamos falar sobre promovendo a união.
E o texto é esse daí, é só um versículo, mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre o texto de Lucas capítulo 11, dentro do nosso estudo, tá bom? Então abra comigo para Lucas capítulo 11, versículo 23. Quem achou ficar de pé, por favor, que a gente vai, daqui a pouco a gente vai sentar, descansar até o meio-dia. O quê? Não entendi. O tablet. Pode pôr também, ó. Não tô brincando, gente. Vocês ficaram assustados, né? Até meio-dia. O pastor vai pregar até meio-dia? Tá. Valeu. Então, Lucas 11, 23. Quem pode ler para nós? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta espalha. Ok, oremos. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã maravilhosa. Ainda que esteja fria, mas nós estamos aquecidos no Senhor, porque amamos o Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para te honrar, glorificar, para aprender do Senhor, ó Deus, para crescer espiritualmente. E obrigado, ó Deus, por estar aqui, obrigado por essas vidas, obrigado por cada irmão, irmã, todas crianças, professores da escola bíblica. Nós te louvamos, nós te honramos, ó Deus, por esse tempo aqui maravilhoso em que vamos passar aqui juntos, ó Deus, para honrar e glorificar o Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos mais uma vez aprender do Senhor. Prepara os nossos corações, assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, obrigado. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele afirmou: quem não é por Ele é contra Ele, e quem com Ele não ajunta, espalha. Verso 23. Então, em tese, o que ele está querendo dizer é que quem não é a favor dele e da sua obra, certamente é contra ele e a sua obra. Essa é a afirmação de Cristo. Não tem como mudar isso, né? Todos devem estar unidos num mesmo propósito. Então, estamos tratando sobre a união e queremos chegar a esse propósito de união. Quem não está trabalhando a fim de ajuntar com ele, certamente está trabalhando espalhando contra ele, espalhando. Então veja que o Senhor Jesus ele traz aqui uma coisa interessante, né? Se não é por ele, é contra ele. Se não está ajuntando com ele, está espalhando. É contra ele, espalhando. E o Senhor Jesus, então, ele traz essa questão para que a gente entenda que quando nós estamos realmente unidos, nós podemos fazer muita coisa. E se não estamos fazendo a sua obra, talvez estamos atrapalhando a sua obra. E misericórdia, né? Nós não queremos isso. Nós queremos realmente estar ao lado do Senhor e cooperar com Ele na sua obra. Amém? Você também deseja isso, né? Eu desejo de todo o meu coração. Então, Jesus está ensinando que deve haver união e concordância entre um grupo e não divisão. Ok? Todos devem estar unidos no mesmo propósito. Temos um texto aí, Lucas capítulo 11, versículo 17 e 18, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Se estivermos unidos, a casa, o grupo, se nós estivermos divididos, então a casa, ou o grupo, a instituição, ou o lar, não pode subsistir. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Se estivermos divididos contra nós mesmos, como que nós vamos
subsistir. E aí ele traz, então, uma parábola aí. E por que ele disse isso? Então a gente vai para o contexto agora de Lucas capítulo 11. Vamos um pouquinho mais para cima, desde o versículo 14. Desde o versículo 14 aí, acompanha comigo, Lucas capítulo 11, aí a partir do versículo 14. De outra feita, Jesus estava expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Até aí. Então Jesus estava indo para casa, e mais uma vez a multidão procura-o, vai atrás dele. E de modo que eles nem podiam comer, Jesus não tinha nem tempo para isso, conforme o relato de Marcos capítulo 3, versículo 20, que é um texto paralelo a esse daqui, tá? Então trouxeram um homem que estava endemoniado, cego e mudo, cego e mudo, isso, para o Senhor o curar. E ele fez o quê? Ele curou. O Senhor Jesus, ele sempre fazia a obra de Deus, passando o mudo a falar e a ver, conforme Mateus capítulo 12, versículo 22, outro texto paralelo a esse aqui. E aí o povo então ficou admirado com isso, mas algumas pessoas ali, como os escribas e os fariseus, murmuraram contra ele e diziam, este aí expele demônios pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. E outros, dentre eles, pediam sinal do céu. E Jesus, conhecendo-os, sabendo que se lhes passava no coração, pelo Espírito disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E é esse texto aí. E a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E ele completa, quem não é por mim, é contra mim. Versículo 23. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, qual era o ensino de Jesus aqui? Pelo menos dois ensinos principais nós podemos observar nesse texto aqui. Que o primeiro é que Jesus tem todo o poder de curar, de libertar o homem das garras de Satanás. Esse é o primeiro ensino que a gente capta aqui, E o segundo ensino, também que é um ensino principal aqui, é que uma casa dividida não pode subsistir. Tá? Então, esses são dois ensinos principais que a gente observa aqui nesse texto. Conversando um pouquinho sobre esse texto, a gente vai trazer alguns pontos importantes aqui dentro desse texto para que a gente possa entender tudo que está relacionado a esses dois pontos principais, que é o poder de Jesus sobre o espírito imundo, sobre Satanás,
e também que uma casa dividida não pode subsistir. Então, em primeiro lugar, a gente vê Jesus realizando uma obra de libertação. E Jesus sempre fazia isso. Né? Todos que chegavam a Jesus, Jesus atendia. Jesus nunca estava tão ocupado que dizia, volta depois, eu estou ocupado agora. Não. Ele sempre atendia. Então a gente vê aqui Jesus realizando uma obra de libertação de um homem que estava endemoniado. E esse demônio, ele travava a língua e o ouvido deste homem. Então, quando trazem a esse endemoniado, com esse espírito mudo e surdo, o que ele faz? Versículo 14. Ele cura. O mudo passou a falar e as multidões admiravam. No mesmo instante, o Senhor Jesus cura este homem, expele aquele demônio, trazendo cura, libertação para ele. E interessante que Jesus, ele não pergunta aos parentes o que havia acontecido, por que ele estava daquele jeito, porque ele já sabia, né? Jesus já sabia, Jesus já conhecia. Jesus conhece os problemas da humanidade. Sabe que quando é um espírito imundo ou não, quando há apenas uma doença. E aqui a gente percebe que Jesus já sabia disso. Jesus imediatamente manda que aquele espírito saia. Jesus traz cura, traz libertação para ele. Jesus reconheceu que era um demônio que travava a língua e fechava o ouvido daquele homem. Então não poderia ficar daquela forma, pois aquele homem foi trazido até Jesus para que ele então curasse. E Jesus simplesmente o expulsa dali, trazendo então libertação. Muito interessante. Então temos aqui, amados, uma obra poderosa de Jesus Cristo. Poderosíssima, que mostra que ele é maior do que qualquer espírito. Maior do que qualquer espírito. E pode expulsá-lo, deixando o homem liberto. Então Deus é poderoso, Jesus é poderoso para fazer uma obra grandiosa como essa. Em segundo lugar, nós temos aqui a reação das pessoas ao verem tal feito de Jesus. Ao invés de glorificarem ao Senhor, né, de crerem no seu nome, de crerem em Jesus, o que eles fizeram? Claro, alguns ficaram admirados por ver tal feito, por ver aquele milagre, por ver Jesus expulsando aquele demônio, porque não estavam acostumadas a verem coisas assim. Então elas ficaram espantadas, admiradas. O texto fala sobre isso, versículo 14 ainda. As multidões se admiravam, porque não estavam acostumadas a ver tal coisa. Mas, como tem crítico em todo lugar e cético, ali estavam os religiosos da época. Não é verdade? E quem eram esses religiosos? Participem rapidamente. Quem eram esses religiosos que estavam criticando ali, se levantaram contra? Escribas e fariseus. Eles murmuravam entre si, dizendo que Cristo havia feito aquilo no poder de quem? De Beelzebu, né? Do diabo. Que coisa! Ao invés de crerem em Jesus, ao invés de glorificarem o Senhor, estava dizendo que ele estava fazendo aquele milagre no poder do diabo. Que coisa, não? Versículo 15. E além desses, haviam outros que criticavam e murmuravam, pedindo sinal para Jesus. Então, a gente observa que a incredulidade é demais, né? Cega o homem,
tira o foco de Deus e, além disso, critica, espalha coisas que não devem ser feitas. Então, o versículo 16 fala: e outros, tentando-o, pediam deles um sinal do céu. Jesus diz que nenhum sinal lhes seria dado, né? Em outro texto ele diz. Então, cada pessoa reage de uma forma diante de Deus. E eu pergunto, como você tem reagido ao ver uma obra maravilhosa do Senhor? Como que você tem reagido? Você tem criticado? Você tem duvidado? Ou você tem crido e tem exaltado o nome do Senhor? Qual tem sido a sua reação, a nossa reação, ao ver uma obra miraculosa do Senhor? Libertação, salvação, crescimento espiritual, restauração de vidas, cura interior, né? Cura da alma. Como você tem reagido diante dessas coisas? Tem crido ou ainda tem pedido outro sinal? Senhor, me mostra. Tem se colocado ao lado desses murmurentos, né? Murmuradores, escribas e fariseus. Terceiro ponto que a gente quer conversar aqui sobre esse texto é a reação de Jesus. Como que Jesus reagiu ante essa murmuração, né? Em primeiro lugar, ele não reclamou. Ele não mandou que eles calassem a boca, porque ele poderia, né? Já que ele expulsou um demônio que falava, ele poderia ter expulsado aqueles demônios que estavam falando demais, né? Que não falava no início, ele poderia ter expulsado aqueles demônios que estavam falando demais, né? Mandando calar a boca, mas ele não fez isso. Ele simplesmente sondou o coração deles, porque ele é Deus. Ele penetra no mais profundo do nosso ser. Ele viu o que realmente estava passando lá no profundo do coração, da mente deles. O que realmente eles estavam querendo, qual era a intenção deles de estarem ali, de estarem falando tudo aquilo contra Jesus. Então Jesus viu o que estava passando dentro do interior deles, no coração. Então aqui mostra que Jesus é Deus, e Ele vê todas as coisas, Ele penetra no nosso coração, Ele vê a nossa intenção, o que realmente nós estamos querendo, desejando, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas Ele ainda vai lá no profundo e vê a intenção do nosso coração. E Ele vê isso e não esconde, Ele traz à tona tudo aquilo que está em nosso coração. Foi isso que Ele fez aqui. Ele trouxe à tona. Ele sabia o que aqueles homens estavam pensando, estavam intentando, e trouxe à tona. É isso que Jesus Cristo faz. Jesus olha o nosso coração, a nossa intenção, vê o que realmente está ali e revela. Isso pode revelar algumas obras que a gente faz. Preste bem atenção como que as coisas funcionam. Pode revelar algumas coisas que a gente fala, porque está tudo ali. E sai porque Jesus é que faz isso. Jesus revela. Jesus traz à tona tudo aquilo que a gente pensa em esconder dele e de outras pessoas. Mas muitas das nossas obras mostram que realmente nós somos e fazemos. Muitas das coisas que nós falamos mostram que a gente quer realmente, de fato. Então Jesus não apenas vê e ouve o que a gente fala com a boca, mas conhece o profundo do nosso coração. E revela o que a boca fala do que o coração está cheio. E além disso, dele perceber essa questão, ele faz o quê? Ele rebate aquela murmuração.
de que estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. É claro que ele não poderia ficar daquela forma, né? Outras pessoas estavam ali, tinha muitas pessoas ali ouvindo isso. Ele não poderia ficar calado. Então ele rebate dizendo que não. Dizendo, se um reino estiver dividido contra si mesmo, como pode subsistir? Versículo 18. Então ele rebate essa murmuração, essa questão que foi jogada aleatoriamente, claro, com a intenção maligna de poder espalhar e não juntar, e não de levar a fé. E aí, nós temos aí em quarto lugar, uma possibilidade trazida por Jesus. Qual é essa possibilidade? Primeiro, de não ser ele da parte do demônio. Uma grande possibilidade. Porque não fazia sentido eles se levantarem contra eles mesmos. Ou ele se levantar contra ele mesmo. Ou o seu próprio reino. Não faz sentido isso, um reino se levantar contra outro. Contra si mesmo, contra si mesmo. Não faz sentido. Então aqui mostra, o próprio Jesus aqui está trazendo uma questão muito importante para nós, de que até entre os demônios há união. Eles não se levantam contra eles mesmos, porque eles sabem que se eles se levantarem contra eles mesmos, eles não subsistirão. Eles só vão cair, o reino de Satanás só vai cair porque Jesus é mais poderoso do que ele. E esse reino não vai poder subsistir de forma alguma, porque o poder de Jesus é muito maior. Amém? Mas eles não são bestas de se levantarem contra eles mesmos. Porque eles sabem. Eles trabalham a favor um do outro. Outra possibilidade é de que ele poderia ser da parte de Deus. Algo que eles não queriam admitir. Que ele seria, de fato, de Deus. Eles estavam dizendo que ele era da parte do diabo, que ele estava fazendo o poder, aquele milagre, no poder de Beelzebu. Mas a possibilidade aqui grande dele ser da parte de Deus é trazida por Jesus. E ele mesmo fala ali, no versículo, deixa eu ver aqui, 20, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, uma possibilidade dele ser da parte de Deus, e de expulsar os demônios pelo dedo de Deus, não pelo dedo de Satanás, não amando do diabo, mas pelo próprio dedo do Senhor. Uma grande possibilidade. E de ter chegado o reino de Deus sobre eles. Se ele estava fazendo aquele milagre no poder de Deus, pelo dedo de Deus, então o reino de Deus estava chegando ali a eles. E eles deveriam o quê? Crer. Eles deveriam aceitar, abraçar, se ajuntar ao Senhor. Então aqui mostra que Jesus realmente estava fazendo essa obra, uma grande possibilidade de ele estar fazendo essa obra pelo dedo de Deus. Então aqui mostra um antagonismo, pois se de fato ele era de Deus, e estava fazendo uma obra em nome de Deus, eles sendo de Deus, que achavam, falavam que era, deveriam estar unidos a quem? A Cristo. Deveriam se unir a Ele, porque Ele era de Deus também. E eles diziam ser de Deus. Então, a possibilidade, então, deles se unirem ao Senhor e mostrar que, de fato, eram de Deus. Mas aconteceu o contrário. Eles não se uniram a Cristo. Eles murmuraram contra Cristo. Eles falaram contra Cristo. Então isso demonstrou que eles não eram de Deus. Eles estavam ao lado de quem? De Satanás. Estava a favor do reino de
Satanás. Então isso realmente demonstrava que eles estavam unidos ao reino de Satanás. Então, dentro dessa possibilidade que a gente tem aqui, que a gente encontra da parte de Jesus, que é uma possibilidade real, o reino de Deus havia chegado ali a eles. E eles deveriam, então, se unir ao Senhor e dar glória a Deus, porque Jesus veio para trazer libertação. Jesus veio para trazer libertação. E o propósito, então, era de se juntar ao Senhor Jesus, de se unir ao Senhor Jesus, no sentido de não espalhar, de não dividir, mas de se unir para a glória de Deus, para trabalhar juntos, para trazer mais pessoas para o reino de Jesus Cristo e causar, vamos dizer assim, uma quebra no reino de Satanás. Esse é o propósito da chamada de Jesus nesse sentido. E por último aqui, dentro dessa possibilidade, é dele ser o todo poderoso, valente, o mais valente, que veio para vencer Satanás e destruí-lo, trazendo plena libertação. Então, versículo 21 e 22, acompanhe comigo. Quando o valente, quem é o valente aqui? Preste atenção. Quem é o valente aqui? Estão com medo de responder? Hã? Quem é o valente aqui? Errou. O valente aqui é Satanás. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente. Quem é esse um mais valente? Aí sim é Cristo. Um mais valente. Então a possibilidade dele ser esse mais valente aqui estava em voga aqui. Ele estava dizendo que chegou o Todo-Poderoso, um mais valente que vai poder saquear a casa, vai poder tirar esse valente que está ali incomodando, trazendo problemas para as pessoas, oprimindo as pessoas. Observe que é o reino espiritual que ele está falando. É do reino espiritual. O diabo, ele traz opressão, ele leva as pessoas cativas, eles mantêm as pessoas presas. Ele é o valente. Mas o mais valente, que é o Senhor Jesus Cristo, que havia chegado, ele sim poderia vencer Satanás. E ele veio para trazer libertação ao homem, que estava cativo, estava preso nas mãos do diabo, desse valente. Então aqui a possibilidade dele ser esse mais valente, que veio para trazer plena libertação ao homem. Maravilha. E aí, então, nós temos algumas lições a considerar. Primeiramente, em relação a Israel. Em relação a Israel, essa lição é importante porque Jesus, ele estava ali mostrando o quanto que a nação estava dividida. A nação estava dividida. Eles não sabiam qual era o caminho. Eles estavam perdidos. Eles estavam perdidos dentro da religião judaica. Eles estavam perdidos dentro das profecias bíblicas. Pois o próprio Jesus era o Messias prometido. E eles estavam perdidos, eles não entenderam. A nação estava dividida, a nação foi levada cativa. Provavelmente, Jesus estava se referindo à divisão do reino lá no tempo de Jeroboão,
entre o reino do norte e o reino do sul, que ficou marcado por grandes e amargas lutas internas e partidarismo até a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então a nação estava dividida, os romanos haviam tomado, oprimido eles. Eles estavam cativos nas mãos dos inimigos. Eles rejeitaram a ajuda divina e buscaram aliança com as nações inimigas. Foi isso que eles fizeram. Por isso eles ficaram nas mãos do valente. Entendem? Por isso houve opressão da parte do inimigo, do diabo. E eles ficaram presos, então, nas mãos de Satanás, nas garras de Satanás. Na verdade, eles estavam servindo Satanás, e não o próprio Deus. E que, mais uma vez, estavam rejeitando o libertador, porque não foi somente aqui que Jesus se colocou como libertador, mas por várias vezes no Velho Testamento, houve um libertador. Houve alguém que intervisse e eles rejeitaram. A Bíblia fala que eles rejeitaram e mataram os profetas do Senhor. Não foi? Então, por várias vezes, eles rejeitaram a ajuda divina. E se eles rejeitaram a ajuda divina, então eles caíram nas mãos de quem? De Satanás. Que é esse valente. Estavam oprimidos nas mãos do diabo. E que precisavam então considerar o Senhor Jesus Cristo e se juntarem a Ele, porque Ele estava ali fazendo aquele milagre pelo dedo de Deus. Ele veio da parte de Deus, Ele era o Messias prometido desde o Velho Testamento para trazer libertação ao povo de Israel primeiramente. E eles então deveriam considerar o Senhor Jesus Cristo como o libertador. Porque ele era o mais valente que estava ali para trazer libertação ao povo de Israel. Amém? E que Jesus era o Cristo, o Messias, que viera da parte de Deus. Eles deveriam conhecer as Escrituras e entender que o Messias, então, havia chegado. Que estava ali. Que estava querendo o bem deles. Estava querendo libertá-los das garras do inimigo. Eles deveriam considerar isso. E que Jesus Cristo viera da parte de Deus e não da parte do diabo. Como que ia causar essa divisão entre eles mesmos? Jesus veio para trazer libertação. E que era necessário, então, que a nação de Israel aceitasse Jesus. Recebesse Jesus como o único e suficiente salvador da vida deles, como a gente prega hoje, né? Porque ele era, sim, o Salvador. Ele veio para ser o Salvador das nossas almas, nos libertando dos nossos pecados, e também, primeiramente, como falar em relação a Israel, primeiro do judeu, depois do grego, ele veio para trazer, então, salvação, libertação, perdão aos pecados do povo de Israel. Eles deveriam considerar isso. João capítulo 1, versículo 11, quem sabe? 1:11. Veio para os seus, mas os seus não. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Está dentro desse contexto. Rejeição ao próprio Messias. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem.
Então eles deveriam crer e receber o Senhor Jesus Cristo, então. Algo que não aconteceu. Infelizmente, eles recusaram, eles não aceitaram de forma alguma e crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Em relação a nós, qual a lição que nós podemos tirar desse texto aqui para as nossas vidas? Então, são várias lições. A primeira é que a nossa vida de fato pertence ao Senhor. A nossa alma é dele. Ele quer ter o controle sobre nós. Nós somos criados por ele. Nós somos dele. Pertencemos ao Senhor. Amém? Amém. Nós somos criados por Deus, segundo a sua imagem e semelhança. Então somos dele. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, não coloquei aí, mas se você quiser ver, diz que eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar essa morrerá. Então nós pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, a nossa alma é dele, pertence a Ele. E por isso, nós não podemos entregá-la ao pecado e ao diabo. Se somos do Senhor, devemos glorificá-lo, devemos servi-lo, não devemos viver no pecado, não devemos entregar as nossas... Está vendo? Já foi até mais ali. Então não devemos entregar a nossa alma nas mãos do diabo. Quando nós fazemos isso, o texto aqui ele é interessante, que quando nós fazemos isso, nós entregamos a nossa vida, a nossa alma para o diabo e nos tornamos oprimidos. O diabo, ele nos oprime e mantém cativa aquela pessoa que é desobediente, que vive no pecado, que vive longe de Deus, que não glorifica o Senhor. O diabo, ele faz isso. Ele mantém as pessoas presas, cativas. Então observe que esse texto nos ensina, primeiramente, que nós somos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor, nossa alma é dele. Eu entendi dessa forma. E que nós não devemos, então, nos entregar ao pecado. Não devemos nos entregar ao diabo, porque ele nos oprime, ele nos mantém presos, cativos, fazendo a sua vontade. E que o inimigo pode subjugar o homem e trazer surdez e cegueira espiritual. Veja que aquele problema não era de nascença. O Senhor Jesus sabia que era um espírito que estava ali, atormentando, subjugando aquele homem. Entendem? O diabo pode fazer isso. Trazer surdez espiritual, cegueira espiritual. Agora nós estamos falando de questões espirituais. Quando o homem desobedece a Deus, quando o homem entrega-se ao pecado, entrega-se nas mãos do diabo, ele se torna cativo do diabo, da parte de Satanás, e Satanás então pode subjugar essa pessoa, mantê-la cativa, dar surdez espiritual e cegueira espiritual. Ou seja, essa pessoa passa a não enxergar as coisas de Deus, não entender, não ouvir o Senhor, por causa de quê? Do pecado e de se entregar ao Satanás. Deixar que ele tome conta. Quando a pessoa realmente desobedece a Deus, ela se coloca nessa posição. Se não está trabalhando a favor do Senhor, se não está do lado do Senhor,
ela se coloca então dessa forma, nesse sentido. Quarto lugar, o Senhor é nosso Deus poderoso que veio para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados e das mãos do inimigo. Então, o Senhor é aquele todo-poderoso que Ele veio para nos libertar. Nos libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual, nos libertar das garras do inimigo, do pecado. É Ele quem pode fazer isso. Quando nós cremos, quando nós nos colocamos diante dEle. Ele faz isso, Ele tem o poder de fazer isso. Nós não conseguimos vencer o maligno, porque Ele é o valente. Mas o Senhor Jesus pode, porque Ele é o mais valente. Então é Ele que traz libertação para nós. Entende? Ele nos dá visão espiritual, ouvidos para ouvir do Senhor. E é isso que nós precisamos. Porque quer queira, quer não, o inimigo está aí para fazer a obra dele. Então ele está subjugando muita gente. Tem muitas pessoas, infelizmente, nas mãos de Satanás, que não ouve as coisas espirituais, que não vê as coisas espirituais por causa do pecado, porque tem se entregado ao pecado, tem se colocado nas mãos do diabo, e ele tem então oprimido essa pessoa. Ele tem mantido cativo esta pessoa. Alguns textos na Bíblia que a gente percebe isso também. Que Satanás mantém as pessoas cativas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Abra comigo lá, por favor. Quatro. Vamos ler a partir do versículo 2 aí. Pode ler. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcias, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui está bem claro dizendo que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então tem mantido muitas pessoas cativas, subjugadas a Ele, no pecado. E essas pessoas, elas realmente, elas não conseguem ver, elas não conseguem ouvir. E nós que somos cristãos, nós temos que tomar cuidado com isso, porque lembra que o povo de Israel, eles criam em Deus. Mas muitas vezes, quando eles se colocavam diante do inimigo e permitiam, então, que o inimigo tomasse conta deles, eles se aliando ao inimigo, os inimigos subjugavam eles, ao ponto deles ficarem oprimidos e correrem para Deus em várias vezes: Senhor, nos liberta. E o Senhor ia lá e libertava. Aí eles voltavam de novo, se colocavam a servir a idolatria, o pecado, o diabo, eram novamente oprimidos, corriam para Deus e Deus os libertava. Então que a nossa vida esteja nas mãos do Senhor. E não venhamos a cair então nas garras de Satanás, porque ele pode manter cativo certas pessoas, principalmente aquelas que não creem, que duvidam, que pedem sinal, que murmuram.
Quarta lição, é Ele quem vai expulsar os inimigos da nossa vida e nos dar a libertação. Então o Senhor tem poder para isso. Nós não temos. É claro que nós não querermos é uma coisa interessante. Se a gente não quer, a gente não quer. Mas a gente não tem condições de expulsar, de tirar. Isso acontece quando nós nos colocamos diante de Deus, nos aproximamos de Deus, nos submetemos ao Senhor, e a Bíblia fala que acontece o quê? Aí o diabo fugirá de nós. Porque nós nos submetemos ao Senhor, nos sujeitamos a Ele, nos colocamos diante dEle, e aí o Satanás não aguenta. Porque quando o Senhor vem, o Satanás sai, amém? Onde o Senhor está, Satanás não está. Então é Ele que tem o poder de expulsar o inimigo da nossa vida. Sexto, que devemos dar ouvidos a Ele e obedecê-lo. Então não é ficar murmurando, pedindo sinal, desacreditando. Não. É dar ouvidos ao Senhor. É ouvir a sua voz, obedecer o que Ele fala, para que a gente tenha uma vida de acordo com a sua vontade. Livre do pecado e livre do inimigo, né? Como é maravilhoso estar. Sétimo, que devemos nos unir a Ele para lutar contra o pecado e contra o inimigo das nossas almas, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Então, essa união, está falando aqui de união, essa união é a Ele, sabe? Nos unir a Ele, estar ao lado dEle para lutar contra o inimigo. Aí sim, nós podemos vencer. Amém? Porque se não estivermos aliados ao Senhor, nós vamos perder a batalha. Presta bem atenção no que eu estou falando. Se estivermos achando que está tudo bem, mas estamos no pecado, estamos dando ouvidos a Satanás, estamos fazendo a nossa própria vontade, não estamos aliados ao Senhor, estamos aliados a Satanás. E aí como que vamos lutar contra Satanás? Não dá. Nós temos que estar aliados ao Senhor. Amém? Unidos a Ele. Para que a gente possa então lutar contra Satanás. E aí nós vamos ter vitória. A nossa luta não é contra a carne. Oitavo, que nós devemos nos unir como igreja e não ficar brigando um contra o outro, pois uma casa dividida não pode subsistir. Veja que essas duas lições estão inseridas aqui nesse texto. Então nós não podemos ficar brigando um com o outro, um falando mal do outro, xingando o outro, sabe? Nós não podemos. Porque aí nós estamos se aliando a Satanás. Uma casa dividida, ela não pode subsistir. Então, se você está falando mal, se você não está trabalhando para a obra do Senhor, você não está cooperando, o que você está fazendo? De que lado que você está se colocando? Como que uma casa dividida pode subsistir? Como que um reino dividido pode subsistir? Se você é aquele que espalha fofoca, espalha murmuração, espalha descontentamento, olha o que você está fazendo. De que lado que você está se colocando? Quem comigo não ajunta, espalha.
que você deseja? O que você quer? O que nós queremos como casa, como igreja, como reino de Deus? Então, como igreja, nós devemos nos unir a Cristo e não ficar, então, brigando um contra o outro. E, em último lugar, pode falar. Existe algum grau, algum limite da discordância? Porque, por exemplo, Sim. eu posso entrar em desacordo com a minha esposa. A gente quer pintar a sala. Ela quer a cor dela, eu quero a minha cor. Isso está em oposição a ela? Isso significa que eu estou em oposição a ela? Qual é o grau? Qual é o limite? Porque na igreja muita gente pensa milhões de coisas. Né? As pessoas pensam diferente. Até que ponto aquela pessoa ela não está se opondo, mas ela pensa diferente. Até que ponto isso dá para trabalhar? Eu penso da seguinte forma: há duas questões, uma natural, outra espiritual. É claro que a gente entende que tudo deve ser espiritual, mas existem as coisas naturais e existem as coisas espirituais. O homem natural não entende, não compreende as coisas do espírito, porque eles são loucura. Então, nas questões naturais, materiais, existe muita discordância, a gente realmente discorda de várias coisas que acontecem no mundo natural, mas isso não pode atrapalhar a nossa vida espiritual de forma que a gente fique com raiva da pessoa, que a gente fique dividido, que a gente xingue, que a gente fique magoado. Então, entra uma questão espiritual aí também, onde a gente vai conversar, a gente vai tentar entrar num acordo. É claro que existem as diferenças. E a gente tem que entender isso. Não vai ter que ceder isso? Talvez isso, não vai ter que ceder. Né? E não ficar criticando, colocando empecilho depois de aceitar. Que aí é o problema. Aí se levanta, sim, oposição. Aí eu sou contra até o fim. Ué, que negócio é esse? Você é cristão, o que você é? Você fala, né, que a gente veio pintar o prédio aqui assim que o senhor chegou, muita gente não queria azul. Mas as que não queriam azul vieram e pintaram do mesmo jeito. Então, É isso. Eles estavam aqui pintando do mesmo jeito. então, e hoje... O pessoal não queria pintar as colunas de branco, o senhor lembra? Sim. Quem não queria pintou do mesmo jeito. Exatamente. Então, você vê pessoas ainda falando, mas eu não gostei dessa cor, você viu? Que coisa cor feia, fizeram o que eu não queria que fizesse. Você vê pessoas assim? Não. Você entende como é que funcionam as coisas? Então, há um certo limite, sim, de discordância, que eu penso que a gente não deve ultrapassar, porque a gente vai ferir, sim, um ou outro, vai ferir os princípios da palavra do Senhor, vai se colocar contra, vai criar sentimentos ruins dentro de si, vai criar sentimentos na outra pessoa, e aí a gente tem que lidar com essas questões. Tá? Só lembrando de dois textos, né? Primeiro de Efésios, né? Que fala lá que a gente tem que se encher do Espírito. Então, para a gente poder viver isso, poder viver uma união em Cristo, é o que eu penso, né? A gente tem que estar cheio realmente do Espírito. Acerca de discordar, aí a gente lembra de outro texto, que está lá em Filipenses capítulo 2, que fala para a gente não ter em conta só o que é nosso, mas o que é do próximo. Ou seja, quando eu vivo numa sociedade ou num lugar como a igreja, né, uma instituição, não é o que eu quero só. Eu quero a parede roxa, o outro quer branca, mas se não for roxa, eu vou ficar de mal de todo mundo. Não. Então tem que haver um consenso no seguinte: o roxo é bom? Por que o roxo é bom? Então, se a maioria gosta do roxo, então eu tenho que ter em conta não só o que eu quero, mas o próximo. É como o Wellington falou aí, eu tenho que deixar o meu próprio desejo em prol do que é melhor para o bem comum, para todos, né? Então, quando eu penso no bem comum, então eu vou ter que ceder sem murmurar. Tá bom, pode ser azul, mas eu queria roxo, mas tudo bem, o azul... Não, então eu tenho que pensar, ok, é azul? Então é azul. Então, o azul vai ficar bonito? Vai também. A minha casa meu quarto eu posso pintar de roxo. Mas a igreja não é só minha.
Eu tenho mais 50, 60, 70, 80 cabeças que vão pensar diferente. Então, eu tenho que visar o bem comum. E se eu estiver cheio do Espírito, então eu vou dar esse espaço para o bem comum. E como nós falamos, nessa questão de união, é unir num propósito, né, de glorificar ao Senhor. Existe um propósito. A gente tem que chegar a esse consenso, a parte do unir. Que a gente tem que entender que existe um Deus, um Senhor, uma só fé. A gente tem que atingir isso, essa maturidade. Entende? A gente tem que lutar em prol de um propósito, um objetivo espiritual. Essas questões são questões naturais, e talvez existam questões espirituais também, mas elas precisam estar alinhadas. Nas questões naturais vai ficar aquela divisão, mas nas questões espirituais, não. Não pode. Não pode. Se Deus falou que é assim, é assim. Eu estou andando desse lado, mas eu tenho que andar aqui no meio. Deus falou que é assim, então eu tenho que atingir esse propósito do Senhor. Então, se eu estou magoado com alguém, estou falando mal da igreja, é o que o Senhor quer? É? Então tem que me alinhar à vontade do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é um pouco também a questão da consciência que Paulo fala. Se o irmão, dependendo do que o irmão vê e entende da Bíblia, você vai também agir de forma com que você não escandalize ele. Exatamente. Não é porque eu quero ter a liberdade de fazer isso ou aquilo, que eu vou ferir o irmão, ferir a consciência do meu irmão. Que nem você brincou do ano passado, né? Na questão de você dividiu aqui os grupos e falou que esse grupo aqui é um grupo que comia carne sacrificada, tal, né? Que estava dividido, né? Então, mas eu entendendo que a palavra de Deus diz que se eu comer, eu estou ferindo a consciência do meu irmão, sabendo disso, eu não devo fazer. Entende? É aí chegar no propósito, é aí chegar na união que o Senhor fala para nós. Ok? Deu para responder? Deu para entender um pouco? Sim ou não? Sim, eu queria saber se isso pode ocorrer, né? Se essa Sim, possibilidade pode ocorrer. acontecer. Porque, às vezes, falando em termos gerais, parece que a gente, a gente não pode dizer a nossa opinião, né? Falando em termos gerais, mas em questões que envolvem oposição, a pessoa ela tem que ser honesta e falar, peraí, qual que é o meu objetivo em ser contrário a tal situação? Vai promover a glória de Deus? Eu quero, mesmo eu não concordando sobre determinado assunto com o Senhor, eu tenho que ser honesto comigo e dizer, eu quero atingir o mesmo objetivo que o dele, que é a glória de Deus, no final de tudo isso. Então, cada um tem que pensar mesmo, qual é a motivação da minha oposição? E aí trabalhar sobre esse ponto. Exato. Por isso que eu queria saber qual era o limite, né? Nesse E sentido. eu creio que existe limite, sim. O limite acho que seria esse, eu ser honesto, peraí, qual que é a minha motivação de eu me opor sobre isso daí? Né? É só uma questão de gosto? Né? É o meu capricho? O que é? Eu não gosto do jeito dele, do jeito que ele faz? Às vezes é isso, fica criando um monstro sem necessidade. Sem necessidade. Né? E às vezes eu vou ver o capricho dele, vou ver se ele está de acordo com isso aqui. Pra quê? E às vezes é questão natural. Uma questão natural, uma questão de Não é uma questão espiritual que vai levar a A glória. gente pode ter pensado no limite com relação a quando decidir promover paz. Sim. A gente falou sobre semear paz uns meses atrás, né? O verso era, se depender de mim, tem espaço para todos os homens. Talvez o meu limite seja, essa minha posição, minha opinião, está deixando de promover a paz? Acabou. E aí, Nil, a gente pensa que a paz é a circunstância, quando na verdade é a paz interior também, Exato. porque te tira a paz se opor a algo. Exatamente. Às vezes você tem que ser honesto e falar, cara, isso está tirando minha paz, eu vou parar com isso. Está me chateando, está me chateando. Vou esquecer esse assunto. E às vezes está causando então essa E aí, divisão. causa Esse mal-estar entre os outros. Entende? Essa divisão Fala que as que pessoas não chegam
não tem comunhão, não consegue olhar no olho do outro, não consegue, então, tem um problema ali que precisa ser resolvido. Então é o que Jesus Cristo fala aí, né? Para encerrar aqui, ó, devemos nos unir a Cristo como igreja a fim de ajuntar com Ele a favor do reino. Tá aí? Tá. Olha lá, ó. E não de espalhar. Então o que nós estamos fazendo por causa de capricho, por causa de mimimi, por causa, ai, não gostei. O que nós estamos fazendo? Nós estamos espalhando. Estou guardando mágoa no meu coração, achando que é maravilhoso guardar mágoa no coração, né? Puxa vida, ai, que lindo. Eu estou com raiva daquela pessoa. E aí não chega, não acerta, não trata. Não é? E aquela pessoa perde. Então, devemos nos unir a Cristo como igreja, a fim de ajuntar com Ele a favor do reino. Amém? E não de espalhar. Amém? Então, para encerrar, agora a gente encerra. Creamos de fato no grande poder libertador do Senhor. Ele veio para libertar o homem, né, do subjugo de Satanás e do pecado. Entreguemos a Ele o total controle da nossa vida, porque nós pertencemos a Ele. Ele quer ter esse controle de nós, porque Ele é Deus, Ele sabe o melhor para nós. Amemos e sirvamos somente a Ele, a fim de não cairmos nas garras e na opressão maligna. Amém? Então, vamos nos entregar a Ele, amar o Senhor, servir ao Senhor, chegar nesse propósito da união. Então, veja que está tudo ligado. Permitamos que Ele viva e habite em nós com total liberdade, e não deixe que o pecado venha tomar conta, ou Satanás venha nos subjugar, mas que o Senhor tenha liberdade de trabalhar em nós. E nos juntemos em prol do seu reino. Amém? Porque aí sim vamos atingir o objetivo da união perfeita. Obrigado, Pai, por mais esse tempo maravilhoso desse estudo. Que o Senhor continue, Senhor, nos ensinando, nos ajudando, ó Pai, a entender essa questão espiritual, a questão do reino do Senhor, de estarmos juntos, trabalhando em prol do Teu reino, ó Pai, não espalhando, mas ajuntando, servindo ao Senhor, fazendo a Tua obra. Muitas vezes temos que minimizar, ó Deus, nosso próprio ego, matar o nosso próprio ego, Senhor, e fazer com que o Senhor cresça e nós diminuamos, Senhor. Ajuda-nos a entender todas essas coisas para que a gente possa atingir o objetivo espiritual, o objetivo que o Senhor coloca diante de nós. E obrigado por mais esse momento aqui. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.